Então vamos lá. Eu vou aproveitar, não vou entrar em detalhes da minha apresentação. Tem o meu site lá, rodrigo.senra.nom.br. Aí vocês podem explorar detalhes do que eu fiz no passado. Hoje eu vou falar de coisas que eu estou fazendo atualmente, que eu acho que são mais interessantes. A minha formação acadêmica foi na Unicamp. Eu estou nessa estrada de Python já há algum tempo. Já brinquei com clone, já fiz várias implementações em N das tecnologias que foram mencionadas aí, inclusive de ODD. E agora eu estou trabalhando na Globo.com. Então, em homenagem ao Pires, que foi um jornalista que mostrou código-fonte, eu vou ser um desenvolvedor que vai mostrar notícias para vocês. Então, agora eu estou trabalhando na Globo.com, que é uma pequena... É uma das organizações, dentro das várias organizações Globo, né? E agora eu estou trabalhando nessa área, justamente, né? Fazendo ferramentas para essa área de jornalismo. Então, a motivação do que nós estamos fazendo agora tem a ver com, quando a gente vai produzir uma notícia, a gente quer identificar as perguntas fundamentais, quem, quando e onde, né? Tem outras, por quê, como, etc., mas essas três são perguntas fundamentais. Idealmente, eu gostaria de perceber isso automaticamente. A gente até está num projeto junto com o pessoal da DBpedia para usar uma ferramenta chamada Spotlight e integrar ela nas nossas bases, mas isso ainda está em curso. Hoje a gente resolve esse problema manualmente com um editor, um jornalista, que vai lá e ele faz a anotação manual. Essas anotações que ele faz são termos tirados, conceitos abstratos ou concretos, tirados do que a gente chama de ontologias. Quem já viu falar de ontologias aqui? Bastante gente, mas em nome do nosso telespectador, ontologias são formalizações de conceitos abstratos ou concretos, que muitas vezes são representados num formalismo chamado RDF, Resource Description Framework. E isso que vocês estão vendo aqui agora é uma das nossas ferramentas internas, é um CMA, que é um pedacinho de um CMS, é o pedaço que o editor vai para produzir conteúdo, e ele está construindo a matéria dele, e no fluxo de construção da matéria, ele tem uma ferramenta de anotação semântica, que ele vai fazer uma busca textual, identificar um determinado conceito e falar, essa matéria cita esse conceito. E aí ele faz a desambiguação. Por exemplo, uma matéria de esporte, se fala de Roberto Carlos, eu quero o jogador, não o rei, o mito, o cantor, tá certo? Então, esse é um primeiro passo. Uma vez que essa matéria está anotada, a gente tem uma série de ferramentas de software, a grande maioria delas em Python. Esse CMA que eu mostrei para vocês foi feito baseado em Django e é a plataforma de publicação hoje da empresa, da Globo.com, mas temos diversos sistemas com várias tecnologias. E aqui nós estamos vendo a matéria que o internauta consome. E nessa matéria que o internauta consome, a gente tem aquelas anotações que o editor fez. E aquelas anotações estão redirecionando ele para páginas geradas automaticamente que agregam e consolidam notícias relacionadas. Então, se ele for para cá, ele vai ver notícias sobre o time Barcelona. Se ele for para cá, ele vai ver notícias que mencionam José Mourinho, mas não qualquer José Mourinho. Este José Mourinho que é um árbitro de futebol, etc. Então, e aí a gente consegue fazer isso para os diversos produtos de uma forma organizada. Então aqui nós temos um outro produto, no caso é o Ego, e aí a parte de semântica alimenta uma série de componentes. Por exemplo, uma espécie de knowledge graph, como o Google tem. Então eu identifico, eu estou falando da Grazi, o que eu sei sobre a Grazi? Isso é o que eu sei sobre a Grazi. Então eu monto esse knowledge graph para ela. Qual é a biografia dela? Essa biografia hoje não é sintetizada, ela é escrita pelo jornalista. Mas eu particularmente trabalhei num dos projetos da Globo chamado News Surgeon, que nós vamos liberar, que é um sumarizador automático de notícias. Então ele pega uma notícia e enxuga ela usando ferramentas de processamento de linguagem natural. Então eu poderia usar isso para sintetizar uma biografia dessa. Fotos relacionadas e montar uma galeria de foto automaticamente, porque cada foto dessa foi anotado que a Grazi estava na foto. Então eu gero automaticamente essa galeria. Então tudo isso ou por exemplo, a Grazi namorou o Beltrano, é amiga ou está trabalhando na mesma novela com fulana. Então a gente consegue montar esses relacionamentos e eles são hiperlinks. Se você clica, você vai para uma página que tem o conteúdo que fala daquela pessoa. Só que para isso a gente precisa de toda uma plataforma para fazer a gestão dessa informação semântica. E originalmente a gente trabalhava de que forma? O nosso CMS, que era o conjunto de CMAs e o conjunto de CDAs, ou seja, produção de conteúdo e consumo de conteúdo pelo internauta, eles acessavam diretamente as bases de dados, problema que o Bruno mencionou de uma certa forma. E esses vários produtos, com independência e fazendo uma gestão dos seus modelos de forma independente, a gente tinha dificuldade de manter a coesão disso. Ao mesmo tempo, eu precisava consolidar a base semântica com a base de o motor de busca textual.
e bases relacionais, e bases de objetos. Então precisava garantir a sincronização entre esses elementos. Então nós introduzimos uma API, que é o Brainic, e esse Brainic ele é uma membrana em que todas as aplicações deveriam acessar as bases de dados, não diretamente, mas através do Brainic. Só que como a gente não pode chegar, virar à noite, desligar um sistema e ligar o outro, nós temos um caminho de migração. Então isso é uma arquitetura de migração, enquanto eu convivo com o legado, mas permito que o mundo novo comece a entrar em funcionamento, até que no futuro todo mundo venha para cá e acesse via Brainic. E aí nessa hora eu tenho governabilidade dos dados. Consigo dar estatísticas, evolução de modelo de forma coesa e garantir a sincronia entre os diversos tipos de bancos de dados. Então o que é o Brainic? O Brainic, ele primeiro é 100% Python, a primeira versão era Flask, agora ele está implementado em Tornado, mas o Flask é bem mais gostoso de trabalhar. O Tornado foi simplesmente para manter uma certa padronização dentro de alguns sistemas e ele aguenta um número de requests bruto maior. Então a gente migrou para Tornado. Mas para quem é mais inclinado tecnicamente, aí a gente precisa fazer uma adaptação do modelo assíncrono do Tornado, usando greenlets, que são coroutinas em Python, e aí eu consigo programar o Tornado quase que sincronamente, ainda que ele esteja executando no modelo assíncrono. E aí isso simplificou brutalmente a forma de programação. Depois o próprio Tornado introduziu recursos de promises que voltou a simplificar esse tipo de manipulação, mas a gente não está usando isso, usou um negócio feito em casa. Ele é uma API RESTful, então ele segue esse padrão REST, né, que eu represento recursos, e aí esses recursos eu uso verbos da internet para manipulá-los, get, post, put, patch, delete, etc. E ele está tentando usar um conceito chamado HOS. Quem aqui do auditório já ouviu falar de HOS? Pouca gente. O HOS quer dizer Hypermedia as the Engine of Application State. Então, ele é uma coisa criada por um dos criadores da internet, um cara chamado Roy Fielding, na tese de pós-graduação dele, ele defendia essa parada aí. E essa parada diz simplesmente o seguinte: quando eu crio uma aplicação REST, seria legal que cada recurso que eu estou acessando, ele publicasse quais são as operações que eu posso fazer com ele. Se ele faz isso, ele se descreve. Eu sou assim e você pode fazer isso comigo. Eu poderia criar aplicações que elas vão introspectar essa informação e vão se adaptar com quem elas estão falando. E aí a gente fez um exercício de HOS na implementação do Brainic. E a gente, de uma certa forma, criou um ORM. Em vez de mapear o modelo relacional para o modelo objetos, nós estamos mapeando o modelo RDF para o modelo objetos na representação JSON Schema. Então, como é que o Brainic opera? Só para dar uma ideia para vocês, isso seria uma consulta Sparkle em cima de uma base de dados semântica, que é o análogo do SQL para bases relacionais, e eu estou perguntando quais são os times que eu tenho, todos os times. E isso é o Brainic, fazendo a mesma coisa. Eu estou acessando o recurso equipe e estou usando o verbo get dizendo me devolve a coleção de equipes. Enquanto que a consulta Sparkle ia me devolver uma coisa tabular, o Brainic me devolve uma coisa hierárquica. Já em JSON, que eu consigo adaptar facilmente para múltiplas linguagens de programação, inclusive se eu quiser fazer em JavaScript puro, o negócio já está nativo bonitinho lá dentro. E além dele descrever a própria estrutura de dados, ele descreve as operações que eu posso fazer com esse recurso. Então, na hora que eu entrego a coleção de esportes, eu entrego também quais são as operações que eu posso fazer com essa coleção. Então, a aplicação ela não sabia como criar um novo time, aqui eu estou dizendo para ela, quer criar um novo time? Faz um post nessa URL, passa esses parâmetros e você faz uma nova instância de time. Se eu quiser saber o detalhamento dos atributos, eles estão mais embaixo aqui, caíram fora da tela. Então, essa hipernavegação, esse seria um mapa de hipernavegação do Brainic. O que uma aplicação genérica, se ela chegasse e apontasse para o Brainic, ela ia receber esse grafo e ela ia poder falar, opa, eu estou na raiz. A raiz é uma lista de contextos, namespaces. Ah, eu quero um namespace de esportes. No namespace de esportes me dá todos os times e me dá um time em particular. E se eu estou com esse time em particular, eu quero fazer a operação de deleção em cima desse time. Então esse seria um mapa do que o Brainic pode fazer e cada cara desse ele é autodescritivo e eu posso falar, me descreve agora uma instância e etc. Então esse seria um modelo de hipernavegação e eu tenho vários fluxos. Cada cor aqui representa um fluxo diferente, por exemplo, em laranja está o fluxo de paginação. Se eu acessar a coisa paginada,
eu tenho as operações de previous, next, etc. Eu vou só tirar o som aqui, porque hoje eu estou fazendo narração ao vivo. E isso aqui seria um exemplo de uma sessãozinha em que eu uso a interface do banco de triplas diretamente, fazendo uma consulta, no caso para um produto de educação da empresa, né, para mostrar como era o modelo de programação antes do Brainic, em que era isso que a aplicação tinha que interagir, né, que é o que eu mostrei naqueles slides anteriores. E agora eu vou mostrar a versão do Brainic. Só que eu estou acessando o Brainic pelo browser e eu estou usando uma extensão chamada JSON Browser, que sabe falar o protocolo que o Brainic fala, que é JSON Schema. Então ele renderiza o dado JSON e ele cria botões, que são as operações. Então ele já está sendo uma interface inteligente e ele consegue, por exemplo, ver que um recurso tinha busca textual, eu faço uma busca textual, identifico duas instâncias, por exemplo, é um tema do Enem, e aí eu chego numa determinada instância e nessa instância lá eu posso fazer operação de deleção. Isso tudo foi possível. O JSON Browser ele é agnóstico, mas ao falar com uma API que se documenta, ele consegue renderizar botões e renderizar estruturas de dados para você. Isso permitiu que um outro time desenvolvesse um CMA em JavaScript, que é completamente stateless, e ele é completamente agnóstico de modelo. Então você aponta esse CMA para uma API, no caso eu apontei ela para o Brainic, e ele se renderiza, e renderiza as operações como botões, as estruturas de dados dos campos, e aí você tem esse seu CMA genérico, em que a API se adapta ao CMA, uma inversão de conceito. Para não dizer que eu não falei nada de Python, o Brainic é 100% Python, e isso aqui são os módulos que hoje estão sendo usados no Brainic, e os que estão em vermelho foram ou adaptados ou construídos dentro da Globo.com. Infelizmente a gente não tem tempo para entrar no detalhe. Esse é o time que está desenvolvendo o Brainic, já temos mais ou menos 1 ano de desenvolvimento do Brainic. Existem outras pessoas envolvidas, DevOps, InfraScrums, gerentes, etc. Mas do ponto de vista técnico, essas são as pessoas que estão por trás do Brainic. E nós estamos a ponto de liberar o Brainic totalmente código aberto. A gente só não liberou ele ainda por uma razão. Porque o Brainic tá com código misturado de deploy junto com o nosso código. E para fazer essa fatoração, a gente precisa de tempo. E a gente não conseguiu ainda o tempo para fazer isso. Então, nós já ganhamos a liberação, o consenso corporativo para poder liberar o código. A gente só precisa de tempo para ir no histórico do Git e recortar os commits que não podem ser liberados. Então, isso vai dar um certo trabalho. Então, gostaria de agradecer a todos vocês aí pela apresentação e respondendo uma pergunta da primeira apresentação, para quem mandar os currículos, mande o currículo para nós. Existe um site no GitHub, iwanttowork@globo.com, e a gente está sempre contratando. Eu, particularmente, faço parte, ocasionalmente, da comissão de seleção. Então, mande o currículo para nós vamos olhar para ele com carinho. Muito obrigado, galera.